Olá, eu sou o Luiz, este é o canal Mão no Livro. Quero conversar com vocês hoje sobre este livro pungente da jornalista linda e talentosa Daniela Arbex. Todo dia, mesma noite, com o subtítulo de A História Não Contada da Boate Kiss. Essa jornalista, minha conterrânea mineira, e tem pó aqui. E eu já havia lido o Holocausto Brasileiro, que tem resenha no canal, e agora eu quero ler Cova 312. Por Cova e pelo Holocausto ela recebeu o prêmio Jabuti, e em 2018 ela lançou esse livro. E eu dou aula de saúde mental e psiquiatria para enfermagem, e eu comentei, passei inclusive um trecho do documentário que a HBO fez sobre o Holocausto Brasileiro, e muitos ficaram comovidos. E eu comentei, mas essa jornalista já escreveu outros livros, tal, e recentemente ela lançou esse livro. E a minha aluna Ellen trouxe para mim de presente, já havia me dado o licor de genipapo que ela trouxe da Bahia. E que ela sabe que eu gosto da cachaça. E eu tô com essa cara, com essa voz, porque eu nem arrumei cabelo, acordei agora há pouco. E, bom, enfim. E eu, assim que ela me deu, eu já comecei a ler no dia seguinte, assim, li rapidamente. Primeiro porque ela tem uma forma de leitura jornalística muito boa, a temática bastante interessante. Logo no prefácio, o prefácio é feito pelo Marcelo Canelas, e ele fala sobre essa inclinação que a gente tem com as tragédias, desde as tragédias gregas, né? E o quanto a gente pode aprender com as tragédias. Bom, e essa história a história não contada da Boate Kiss pode suscitar em algumas pessoas a ideia de que ela vai falar sobre uma investigação policial e tal, mas não é. Ela quer dar voz aos sobreviventes, aos pais, aos tios, irmãos e às pessoas, bombeiros, enfermeiros, enfermeiras, médicos e médicas que participaram dessa ação e de resgate. Este é um evento que é o terceiro maior em número de vítimas dessa natureza no mundo. E há um jargão que se diz que quando acontece uma coisa dessas com alguém é uma tragédia, um grupo de pessoas; quando é muita gente é estatística. E eu acho que ela não quis deixar que isso se tornasse uma estatística apenas. Por isso que ela deu voz. O mote maior da história são as pessoas, os sobreviventes, as pessoas que ajudaram a salvar, ou pelo menos ajudaram a tirar os corpos de lá de dentro, enfim. O número de mortes foi 242. Aqui no Brasil ele perde só para o evento do Gran Circo americano em Niterói, que inclusive tem resenha aqui no canal também. É um livro do Mauro Ventura, filho do Zênio Ventura, um livro ótimo. Eu estava conversando com a Ângela do Ao Sol no Quintal, que ela também leu esse livro, e a gente estava conversando bastante sobre esse livro e sobre esse aqui na nossa última roda ontem à noite aqui no Franz Café em São Paulo. Por conta do nosso encontro, a gente tem aproveitado muito para se encontrar. E no churrasco a gente não falou sobre livros, mas ontem a gente falou bastante. A gente estava na livraria Martins Fontes. Enfim, vamos conversar sobre isso aqui, tá bem? Em janeiro de 2013, a Boate Kiss, que era em Santa Maria, numa cidade universitária, porque tem muitas universidades, tem uma ou duas públicas e a maioria particulares. Então é uma cidade pequena com muitos jovens. E assim, por ser pequena com muitos jovens, ela tem poucas oportunidades, poucos locais. É diferente de São Paulo aqui. O que não falta é lugar para você ir. Qualquer buraco aqui, não tem algum lugar para você ir. E essa Boate Kiss era famosona, era uma festa muito esperada, tava muita gente querendo ir. Acho que um dos grandes dramas que eu percebi, assim, dos pais e das pessoas que sobreviveram, dos irmãos daqueles que morreram, era o e se, né? Tinha gente que estava titubeando se ia ou não, e acabou indo. Então, e se eu tivesse deixado, se eu tivesse proibido meu filho de ir, e se ele não tivesse nesse local, ele estaria comigo agora. Então, esses relatos que são extremamente comoventes. Bom, um dos caras lá da banda resolve fazer um show pirotécnico, e o revestimento dessa boate, ele era irregular. A forma de revestimento acústico, se houvesse combustão, produzia cianeto. Então muita gente morreu, na verdade, asfixiada, e não morreu por queimadura. Então, uma das cenas horríveis assim é quando eles já tinham tirado boa parte dos corpos do salão principal,
e não me lembro se foi uma enfermeira, um bombeiro, tal, ela entra no banheiro e no banheiro os corpos estão amontoados, porque muitos fugiram do banheiro para o banheiro na expectativa de conseguir fugir e por questão de segurança, a, a janela do banheiro era vedada, tinha grades, então eles morreram no banheiro. Quando esses corpos foram levados, assim, uma cidade não tinha espaço, então eles foram levados para um ginásio. E nesse ginásio, quem entrou primeiro, porque quando acontecem essas tragédias, os políticos vão, né? Assim, é meio que uma coisa, é um protocolo, na verdade. Então foi o governador, o prefeito, e na época era a presidente Dilma, 2013. E ela ficou do lado de fora, conversando com os familiares, e os outros políticos entraram antes dos pais. E isso causou bastante revolta, porque os pais estavam desesperados, assim. Eles queriam, acho que o pior do que a certeza da morte é a incerteza da morte, porque eles queriam saber, se meu filho não está aqui, eu vou correr pelos hospitais, os poucos que tinham, para tentar achar. Na verdade, tinha um ou outro, alguns foram transferidos, né? Outra coisa revoltante, há um casal que eles são evangélicos, o filho também, e o filho decide, o menino bom decide nessa boate, os pais meio que não vai não, tal, e ele vai e ele morre. E durante o enterro dele, o pastor disse que vocês não deveriam estar chorando porque o Augusto, acho que era o nome, não gostava de vocês. Se ele gostasse, ele não estaria naquele antro do pecado, né? É uma ótima forma de se confortar os pais, porque quando um filho morre, algo antinatural. O natural é que a gente enterre os nossos pais, né? A gente não espera que eles morram, mas no fundo a gente sabe que isso vai acontecer. Mas quando a mãe perde um filho, uma das partes aqui no final, ela fala que no final tem as fotos das principais pessoas que ela entrevistou, né? Aqui tem virou um memorial esse local. Esse aqui é o bombeiro Robson, né? Tinha 6 homens e 6 alunos para salvar milhares de pessoas, não sei quantas, tinha mais de 1000 pessoas lá dentro, cabia bem menos. O prefeito também deu uma desculpa muito esfarrapada no final. Na verdade, ele falou que ele não tinha culpa, ele não autorizou a liberação da boate, e a filha dele disse que talvez foi Deus que colocou essa tragédia no caminho para você reerguer a cidade de Santa Maria. Então tem algumas coisas nessa tragédia que causam muito mal-estar, mas ao mesmo tempo teve muita solidariedade. Por exemplo, os taxistas ajudavam fazendo corrida gratuitamente. Um motoboy que estava passando, os pais desesperados, cara, eu preciso chegar na Boate Kiss. Ele fala, olha, minha namorada tá lá, minha noiva tá lá, me segue que eu vou ajudar vocês. Quando havia o reconhecimento dos corpos, as pessoas não podiam entrar sozinhas, então transeuntes entravam, porque, sei lá, a mãe estava sozinha, ela pegava na mão, entra comigo, assim. Muita gente passou muito mal. Quando entrou, o cheiro era muito insuportável. Teve muita gente que quando chegou no hospital, os médicos começaram a ficar preocupados, eles não entendiam o que estava acontecendo ainda, porque quando eles entubavam os pacientes, eles morriam, né? Muitos morreram não no local, mas no hospital, por conta, na verdade, eles não sabiam que era intoxicação por cianeto. E na cidade não tinha o antídoto, então até chegar o antídoto vindo de outro hospital, muitas vidas poderiam ter sido salvas se tivesse esse antídoto, ou se as exigências tivessem sido cumpridas. A boate cometeu durante muito tempo, diversas irregularidades de segurança. E é horrível, porque eu que frequento esse tipo de casa, boate e tal, eu sempre me preocupo com a multidão, assim. Fico imaginando num acidente como esse, para onde eu fugiria, né? As pessoas que foram pro banheiro todas morreram porque não tinha janelas. Mas o que eu acho que a gente pode aprender com esse tipo de tragédia e ler um tipo desse livro primeiro, que acho que a intenção maior que essa jornalista tem, que eu sou fanzaço mesmo, assim, queria muito um autógrafo no livro dela, assim, se eu encontrasse ela eu pediria. Eu sou fã mesmo, assim.
eu acho que é de não deixar apagar a memória. Porque assim, para essas pessoas, os sobreviventes e os pais e os irmãos, nunca vai apagar, nunca vai apagar. E acho que é bonito isso, porque a última parte do livro ela fala tem uma mãe que diz que a luz fica acesa no quarto da filha todas as noites. E ela diz assim, quantas casas em Santa Maria mantêm as luzes acesas, né? Para que fique a memória preservada dos filhos. A culpa que os pais podem sentir de, será que se eu tivesse impedido meu filho, eu que liberei, eu que comprei o vestido, um grupo de amigas que morreu todo se arrumaram na casa da mãe de uma delas, então é uma tragédia horrorosa, assim, de proporções devastadoras para uma cidade. A cidade nunca mais foi a mesma, assim. Isso até hoje, isso aconteceu em 2013, né? Até hoje a cidade nunca mais foi a mesma. Então, bom, eu recomendo. Não é uma leitura fácil, não é uma leitura bastante. É bonito, ela escreve muito bem, mas não é uma leitura que você digere com bastante facilidade, não. Mas eu recomendo. Eu recomendo porque eu acho que a gente deve ler, sim. A vida não é só romantismo, né? Não é só a moreninha. Às vezes a vida acontece essas coisas aqui e a gente tem que enfrentá-las. Beleza? Recomendo Ellen novamente. Te agradeço que eu já tinha mostrado aqui. Muito obrigado. Eu amei o livro. E quem quiser emprestado, eu acho que a gente tem que passar isso. Mas devolve. Esse eu não posso passar pra frente porque tem dedicatória. Livros com dedicatória eu não passo pra frente. Os outros eu vendo, passo pra frente sem problema nenhum. Beleza? Então, seguindo as orientações do coaching, se inscreve no canal, dá aquele joia, me segue no Instagram, @gutolan. E aproveito para agradecer de novo a turma maravilhosa que ficou na casa do Humberto, Churrascão, os booktubers. Força para todo mundo, isso é uma piada interna. Um beijo, tchau.